Olá amigos e bem-vindos ao Atec PT. Se você é assíduo em nosso canal, sabe que nunca paramos de oferecer assuntos interessantes e novos. Hoje, novamente, vou transportá-lo para a China. Você verá neste vídeo como a China transformou desertos em florestas verdes. É realmente possível? Todas as suas respostas estão neste vídeo. Em apenas alguns anos, a China passou de um estado agrícola para um dos estados mais industrializados do mundo. Mas tudo isso tem um preço, e as primeiras vítimas são sem dúvida as florestas. De leste a oeste, de norte a sul, milhões de hectares de florestas são afetados por uma onda de desertificação. Em poucos anos, o deserto se espalhou para muitas províncias como Xinjiang, Qinghai, Gansu e Ningxia. As razões para essa desertificação são inúmeras. Os chineses mudaram seu modo de vida. Eles passaram de uma vida de restrição para uma vida de grande consumo. Para atender às necessidades alimentares de mais de 1,4 bilhões de pessoas, o país teve que recorrer a técnicas agrícolas intensivas e tornou o solo deserto. Além disso, muitas indústrias exigem enormes fontes de energia como carvão. No entanto, ele só pode ser obtido derrubando florestas. As consequências dessa desertificação podem ser graves. Poderia se espalhar de província para província e atingir toda a China. Diante deste problema, o governo decidiu transformar os desertos em florestas verdes. Mas como exatamente esse processo ocorre? Veremos isso juntos. O processo pode parecer trivial, mas é um projeto colossal. Dada a natureza do solo desértico e, sobretudo, a extensão do território, esta não é uma tarefa fácil. Para ajudá-lo a entender melhor, vamos ver as características do solo do deserto e o clima que o acompanha. O deserto é um conjunto de território considerado árido. As condições de sobrevivência são muito difíceis. Primeiro, o nível de precipitação é o mais baixo. E algumas regiões não recebem nenhuma chuva. Então, o solo é muito pobre, o que pode dificultar o cultivo. Adicionamos a isso o fenômeno de evaporação muito rápida. Cada gota de água que cai nessas áreas rapidamente se transforma em vapor. Isso mostra até que ponto este projeto é impossível, até milagroso. Mas com a proeza tecnológica de hoje, realizar este projeto não é mais um problema. De fato, não é a primeira vez que um projeto deste tipo é realizado. Muitas regiões desérticas ao redor do mundo já passaram por esta fase, ou seja, do deserto à floresta verde. É o caso, por exemplo, do Egito, que quer empurrar as zonas férteis ao redor do Nilo para o interior das terras desérticas. Para isso, muitos problemas foram resolvidos, especialmente para a fonte de água que vai irrigar tal projeto de reflorestamento. A ideia é aproveitar as reservas de águas residuais da região para fornecer os elementos essenciais para a sobrevivência das plantas. Além da irrigação, este afluente também é rico em nitrogênio e fósforo. Esses dois elementos são um dos principais componentes dos fertilizantes. Os resultados são surpreendentes. Em um deserto outrora árido e hostil, surgiram florestas verdes. O mesmo vale para outros projetos que visam plantar árvores em várias regiões desérticas, como a Ambição para o deserto do Saara. Mas esses projetos são realizados em uma área menor, com menos de 100 hectares. Para a China, é diferente. De fato, a área a ser cultivada pode chegar a milhares de hectares até milhões. Então, como a China espera realizar esse projeto e quais meios estão à sua disposição? Este projeto nasceu há quase 40 anos. Mas nos últimos anos, o vento mudou, e tal projeto, visto como impossível, finalmente se torna possível. Inspirado em outras conquistas do mesmo tipo, o país aprimorou as técnicas para oferecer melhor desempenho. De fato, reflorestar centenas de hectares de deserto já é uma tarefa difícil, tanto que todo cuidado deve ser tomado com milhares de hectares. Com a tecnologia disponível na China, o projeto pode finalmente se desenvolver mais rapidamente. A primeira parte deste projeto visa criar uma espécie de muralha de árvores para proteger as áreas de plantio contra o avanço do deserto. Trata-se de criar uma grande muralha verde da China. Este projeto faraônico mobiliza grande parte da população afetada por esse novo fenômeno. O governo chinês fez apelos para que a população combatesse junto esse inimigo que leva tudo em seu caminho. Os primeiros resultados já mostraram sucesso nos últimos anos. Quase 25% das árvores plantadas sobreviveram. Este número parece irrisório, mas imagine que 30 bilhões de árvores foram plantadas. Quase um quarto conseguiu sobreviver para trazer frescor a esses ambientes desérticos. Além disso, estamos falando de milhares de hectares. Os gestores estão bastante satisfeitos com este resultado e até pensam em lançar uma segunda fase. Consiste em transformar essas regiões desérticas em verdadeiros jardins do Éden.
Mas a questão que os atormenta é quanta água é necessário para irrigar tal área. A resposta vem de outros projetos já realizados. Isso envolve o uso de águas residuais de indústrias próximas, mas essa solução parecia insuficiente para a China. O uso de outros meios de irrigação foram, portanto, adotados. Por exemplo, a criação de chuva. Esta é uma técnica já utilizada em vários países, onde a taxa de precipitação é baixa. Pesquisas mostram que o país terá um sistema maduro de modificação do clima até 2025, de acordo com o Conselho do Estado da China. Assim, a área total de precipitação artificial cobrirá mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. A modificação do clima se intensificará nas áreas mais afetadas pela seca. Isso ajudará a produção agrícola e preservará áreas ecologicamente protegidas. A China vem experimentando a modificação do clima há muito tempo. Você se lembra da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008? O país já havia experimentado a semeadura de nuvens para reduzir as chuvas para que a cerimônia ocorresse sem problemas. Mas os cientistas chineses também revelaram que usaram satélites e foguetes em um projeto ambicioso. Ele visa criar precipitação artificial, apesar das dúvidas em torno de sua eficácia. O projeto Tianhe, de 19 milhões de dólares, é o maior experimento de chuva artificial do mundo. Este projeto visa desviar o excesso de vapor de água sobre o rio Yangtze para as partes mais secas do país. Cientistas das universidades chinesas apresentaram o projeto em 2015. Mas ele exige a construção de uma corrente de ar artificial para transportar o vapor de água. Mais recentemente, eles decidiram desenvolver satélites e foguetes que monitorariam a presença e o movimento do vapor. Assim, redirecionariam isso para criar precipitação. A tecnologia desenvolvida por pesquisadores chineses envolve o uso de uma pasta. Esta pasta, feita de celulose vegetal, pode melhorar muito a capacidade das areias do deserto. Isso ocorre porque a areia pode reter melhor água, minerais, ar, micróbios e nutrientes essenciais para o crescimento das plantas. A polpa de celulose foi usada em um terreno arenoso no deserto de Ulambu. Com o tempo, o terreno se transformou em terra cultivada fértil, produzindo tomates, arroz, melancias, girassóis e milho. No entanto, o impacto da conversão de desertos e pastagens em terras aráveis pode ter repercussões em larga escala para o clima, a biodiversidade e o equilíbrio ecológico geral da Terra. Para este projeto chinês, a tarefa é definitivamente gigantesca. Recriar a vegetação em um deserto é uma das soluções propostas para combater o aquecimento global. Como resultado, ter soluções que vão contra a ecologia parece contraditório. O mais importante neste projeto é que todos parecem preocupados em se recuperar dessa crise planetária. Mas a questão é se esses esforços serão suficientes. Devemos considerar outros meios para dar esperança a todos os habitantes da Terra? Chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que você tenha apreciado. Não se esqueça de deixar os seus comentários, clicar no joinha e ativar o sininho de notificações. E acima de tudo, se inscreva em nosso canal para descobrir mais vídeos interessantes.